Olá, boa noite, todos e todas. Sejam todas as pessoas dessa sala online bem-vindos ao segundo dia de aula da disciplina Psicologia da Aprendizagem, dos cursos de licenciatura do IFRN Campus Natal Central. É com uma satisfação enorme que a gente inicia hoje o segundo encontro, o segundo encontro de 10. Só recapitulando, na aula passada a gente deixou muito claro o objetivo da disciplina, a ementa, o programa, como vocês serão avaliados. Mencionamos que precisarão produzir um relatório de aprendizagem que consiste em informar, primeiro dia, o que foi estudado, o que aprendi, segundo dia, o que foi estudado, o que aprendi. Lembrando que nesse relatório de aprendizagem também é muito importante informar as leituras que vocês fizeram no tempo assíncrono do curso da disciplina. O tempo assíncrono envolve o engajamento de vocês com leituras de livros, de manuscritos, que eu estou sempre tendo cuidado de postar lá na aba das aulas, como também envolve assistir vídeos e vídeos de YouTube, que eu também coloco lá para que vocês prestigiem, participar de eventos. Por falar nisso, hoje começa um evento importante, né, sobre educação online, infelizmente está coincidindo com a nossa aula, mas, a partir de amanhã, eu recomendo muito, gente, o de amanhã, a palestra de Meia, da professora Edmeia, é a principal pesquisadora hoje do Brasil sobre a educação online transformadora. Então, é muito importante assistir, porque o tema é educação online, mas ela dá conta do universo todo, ela traz a psicologia toda para dentro da discussão dela. E a palestra de Meia, amanhã, naquele evento que eu coloquei lá no grupo, né, que vocês viram, que é gratuito. A palestra de Meia começa amanhã às 20h30. Então, dá tempo de assistir a aula da licenciatura e, quando encerrar, correr para assistir. Eu vou estar lá online, vocês vão logo me ver no chat, porque quando Meia começa a falar, baixo o santo de querer interagir com ela, que eu adoro ouvi-la. E aí eu fico só tateando no chat, participando. Enquanto o professor Anderson Quirino for fazendo a aula dele, eu vou colocar o link para a inscrição desse evento que eu estou dizendo aqui no chat e boto também lá no grupo do WhatsApp da turma, tá certo? Bom, então, qual é o objetivo da aula de hoje, né? Hoje é o segundo encontro e eu gostaria de novamente saudar todos. Estou vendo aqui muitos rostinhos lindos olhando para mim. Lembrando que vocês têm toda a liberdade do mundo para abrir o áudio, falar, toda a liberdade do mundo para teclar no chat. Não quero disciplina enfadonha, monótona, como dizem meus filhos, entediante. Eu não quero tédio nessa sala. Eu quero movimento, felicidade, alegria, descontração, piada, bom humor, criatividade. Eu quero isso, né? Então, não vou querer somente esses avatares aí olhando para a gente. Eu e o professor Anderson e os demais pesquisadores que estão nessa sala e que vão voltar. Vocês lembram qual é o meu combinado com vocês? 10 encontros com uma alta carga de interatividade, de diálogo, né, de dinamismo. Então, cada segunda a gente vai receber aqui uma persona diferente, que é pesquisador da casa, é filho da casa, não é, do IFRN, em nível estricto sensu, e que vão vir aqui para nos presentear com ideias, com leituras criativas e com argumentos inteligentes sobre os temas que a gente precisa aprender, tá certo? O tema de hoje, gente, vocês estão ouvindo a voz vindo aqui da minha área, então, que eu tô, tá, peraí, só um momento. Pronto, já dei aqui um contragolpe, né? Como diz o BBB, que tinha o golpe, o contragolpe, pronto, contragolpeei. Então, a aula de hoje, eu escolhi fazer uma aula colocando os diferentes teóricos que integram um movimento dentro da psicologia da aprendizagem chamado cognitivismo para conversar. Então, o professor Anderson Quirino, ele vai cumprir esse desafio fabuloso, que é trazer aqui para a gente uma síntese dos principais autores do campo da psicologia da aprendizagem que se inserem dentro de um movimento chamado psicologia cognitivista, certo? O que é que, em linhas gerais, a psicologia cognitivista propõe? Vou explicar aqui rapidinho e passar o bastão para ele. Então, esses autores que nós iremos estudar hoje,
Eles são autores que eles são mais recomendados para que os professores estudem mais sobre eles, porque eles pertencem à abordagem cognitivista, que são abordagens que entendem que a aprendizagem, a aquisição do conhecimento, que o desenvolvimento cognitivo das pessoas, eles acontecem por múltiplos fatores. Entre eles, a interação, a mão na massa, ou seja, a prática, a atividade, o diálogo, os relacionamentos, e que também, para que esse ser humano, com sua potência de inteligência, seja desenvolvido, ao fazer esses relacionamentos dos sujeitos com o conhecimento, é necessário apostar em diferentes aspectos desse humano para que seja estimulado, como, por exemplo, o afeto, as emoções, a psicomotricidade, a própria inteligência, a linguagem, o comportamento, os relacionamentos. Então, professora Andresa, por que a gente está começando pelo cognitivismo? Antes de existir o cognitivismo, gente, a psicologia, a exemplo de toda a ciência, ela desenvolveu, ela propôs, enquanto campo acadêmico, outras formas de pensar sobre a cognição humana. Então, em um primeiro momento, a psicologia defendia a abordagem inatista maturacionista. O que é isso? É aquela abordagem que leva em consideração que a capacidade de aprender de uma pessoa depende único e exclusivamente do fator genético dela e do fator biológico. Então, aquele ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é, um ditado muito perigoso, porque ele se entrelaça com esses teóricos da psicologia que defendiam lá atrás, quando a psicologia foi criada, junto com as outras ciências, que a aprendizagem é matéria de herança genética hereditária. Então, essa perspectiva foi superada, né? Quem são os principais teóricos que estão por trás disso aí? Vamos lá. Undit, Hebert, e esse movimento da psicologia, ele não aconteceu isolado no universo, não. Se a gente for para a pedagogia, a gente vai ver que, por exemplo, a pedagogia tradicional, ela bebe da fonte dessa concepção inatista maturacionista, né? Por isso que quando a gente estuda a pedagogia tradicional, a gente faz críticas a ela, porque ela apresenta esse reducionismo de pensamento. Então, depois do inatismo e maturacionismo, veio uma segunda abordagem, que é a abordagem behaviorista, que vai dizer que o conhecimento humano, a aprendizagem de um ser humano, ela é adquirida a partir do controle sobre os corpos, a partir de estímulos e respostas. Então, aprender significa controlar o outro, gerando estímulos. É como se fosse, por exemplo, o que se faz com os animais de circo. Então, o elefante foi lá, acertou um comando, aí o seu treinador entrega um amendoim para ele. O tempo todo criando situações de compensação, de compra, de troca. Quando esse jeito de entender o comportamento a partir do condicionamento, né, do outro, a partir do controle sobre o corpo do outro, sobre o estado que as pessoas ou os seres estão no universo, também é uma forma reducionista de compreender a aprendizagem, né? E aí, para superar tanto a abordagem inatista maturacionista, como a abordagem behaviorista, que também é chamada de comportamentalista, certo? Quem são os responsáveis pela abordagem comportamentalista? Vamos lá. Tordick, veja se não é lá no escritório de mamãe. Tordick, ai, meu Deus, agora me fugiu aqui o nome do povo do behaviorismo. Pavlov, Skinner. Inclusive, se vocês quem daqui que está plugado, assistiu aquele filme Laranja Mecânica. Então, tem um exemplo concreto do que eu estou falando aqui. Tem filmes que são muito pedagógicos, que ajudam a gente a pegar o time de uma ideia. Então, o filme Laranja Mecânica é um exemplo muito bom do que propõe a abordagem behaviorista. Mais para frente, se sobrar tempo, a gente vai trazer a abordagem behaviorista para a gente estudar aqui na disciplina. Mas, como eu só tenho 10 encontros, a educação online diminuiu, acelerou o nosso currículo, a gente tem que ensinar
a gente precisa apostar naquelas ideias que vão ser mais estruturantes para o fazer do professor. E aí, essas duas abordagens, esse passeio que eu fiz aqui, mais o livro que eu postei lá, já está no SWAP, né, no Classroom de vocês, Teorias da Aprendizagem. Dá uma olhadinha lá o que diz a abordagem inatista e dá uma olhadinha lá o que diz a abordagem behaviorista. E para hoje vamos aprender o que diz a abordagem cognitivista, que é uma abordagem mais atual, né? Vem dos anos 30 para cá, 1930 para cá. É uma abordagem que acolhe os representantes de duas tendências da psicologia da aprendizagem, que é a tendência construtivista e também a tendência chamada de sócio-histórica. Então, tanto os autores da tendência do pensamento da psicologia construtivista, principalmente Piaget e Ausubel, vão estar dentro da abordagem cognitivista, como também os autores que a literatura da psicologia da aprendizagem designam para a tendência sócio-histórica, e aí eu estou falando de Vygotsky, né, eu estou falando de Vallon. Então, esses autores, eles também se enquadram dentro desse movimento cognitivista, porque eles vão entender que o processo cognitivo do humano é algo muito mais complexo do que a herança genética ou do que o controle do comportamento a partir de estímulos e respostas, certo? E aí a gente vai fazer hoje um passeio pelos principais autores, né, que os professores precisam entender as ideias dele, que são da psicologia da aprendizagem e que precisam visitar os currículos dos cursos de licenciatura, esses autores pertencendo ao movimento da abordagem cognitivista. Ficou claro esse passeio bem rápido que eu fiz aqui, gente? Ficou? Pronto. Então, agora, com vocês, eu vou passar o bastão para o professor Anderson Quirino conversar sobre a abordagem cognitivista e esses expoentes. Eu acredito que ele vai falar de 5 expoentes, de 5 autores, que são expoentes que um professor precisa compreender dentro desse movimento da psicologia da aprendizagem, chamado abordagem cognitivista. Professor Anderson, a palavra está com você, e eu peço que você inicie se apresentando, falando um pouquinho do seu lugar de fala, da pesquisa que você está realizando, que tem toda uma clivagem com a psicologia, para que os alunos que estão nessa sala entendam que aprender psicologia é importante, não somente para a gente dar aula, mas também para a gente fazer pesquisa, porque você que é pesquisador da psicologia social, pela representação social, né, também precisa estar aprofundando seus conhecimentos sobre esse campo para se desenvolver como pesquisador. Fique à vontade, a palavra é sua, eu vou para o chat, as dúvidas que a galera for tendo, eu vou resolvendo lá no chat. Muito bem. Boa noite a todos, né? Boa noite a todas, todos. Professora Andressa Tavares, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhando esse tema que, com certeza, traz algumas reflexões que são importantes para todos aqueles que querem desenvolver um processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais completa, né? Uma visão pedagógica do ensino-aprendizagem de uma maneira mais completa. Então, como a professora colocou, meu nome é Anderson Quirino, eu sou de profissão, sou assistente social, estou tendo a oportunidade de cursar o mestrado acadêmico em educação profissional, desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação das escolas de governo, e especificamente da Escola do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, nos seus aspectos pedagógicos e pedagógicos voltados para o trabalho como princípio educativo, que é a essência da educação profissional. Então, tendo essa oportunidade de desenvolver algumas pesquisas que trazem alguns elementos textuais que são importantes, que trazem alguns elementos teóricos que são necessários para todos aqueles que pretendem seguir a carreira do desenvolvimento pedagógico, da atuação com ensino-aprendizagem e assim por diante. E o que a gente vai conversar um pouco nessa aula de hoje, e aí quando a gente fala de conversa, é justamente para estimular que vocês possam interagir, participar, colocar suas dúvidas e as suas experiências a partir do que for colocado, é algo que traz uma dinâmica interessante, pois nós vamos trabalhar algo que é bem preciso quando a gente fala de ensino-aprendizagem. Como a professora Andressa colocou, a aprendizagem, ela tem um quê de psicologia.
Quando a gente fala de psicologia da aprendizagem, antes de entrar especificamente no cognitivismo, é para nos fazer perceber que, quando nós estamos em um ato de docência, em um ato de ensino, em um ato de compartilhamento de conhecimentos e de experiências e de vivências, nós estamos contribuindo para que o outro que está aprendendo junto conosco, ele tenha mudanças de ponto de vista, possíveis mudanças de conduta, de postura, de até de personalidade. Então, nós estamos mexendo em vários elementos psicológicos da pessoa. E aí, especificamente, nós vamos trazer aqui uma síntese de 5 autores que falam sobre a psicologia cognitiva do ensino-aprendizagem. Então, como o cognitivo da pessoa se altera quando ela está inserida no processo de aprendizagem. Essa é a essência que nós vamos colocar. Como o cognitivo de uma pessoa se altera quando ela está num processo de aprendizagem. E aí são 5 autores que serão trabalhados nessa perspectiva. Piaget, Brunet, Vygotsky, Ausubel e Kelly. Nós vamos trazer uma síntese sobre qual é a compreensão desses 5 autores sobre essa dinâmica, que é como cognitivo, capacidade de pensamento, de raciocínio e de ação, esse é o cognitivo de uma pessoa, se altera quando ela está inserida em um espaço de aprendizagem. E isso é importante porque nós precisamos compreender que nós estamos modificando o pensamento de uma pessoa de alguma forma quando nós estamos inserindo num processo de aprendizagem. Se isso é importante, nós precisamos compreender que a didática pedagógica que nós, como docentes, utilizamos em sala de aula, seja os docentes que já estão na atuação, ou seja aqueles que estão em formação, eles precisam compreender que como é que eu posso fazer com que aquela pessoa que está no espaço de aprendizagem, primeiro, ela tenha mais interatividade e ela possa sentir que aquele momento, que aquela aula vai interferir no processo de formação dela. Pois bem, então esses são os 5 autores que vão trazer 5 versões, a gente vai trazer 5 sínteses sobre como o cognitivo da pessoa se altera no processo de aprendizagem. Tá bom? Começando com Piaget, e aí a gente vai trazer, isso aqui é um autor clássico quando se trata de psicologia cognitiva e que traz elementos fundamentais que, inclusive, fazem parte das bases formativas da pedagogia. Então, todos aqueles que ou se formaram em pedagogia ou perpassaram pela pedagogia, com certeza tiveram ou têm contato, ou permanecem tendo contato com Piaget. E Piaget é uma das referências quando se trata de psicologia cognitiva do ensino-aprendizagem. Por quê? Porque, de acordo com Piaget, o crescimento cognitivo da criança, de qualquer aluno ou aluna, se dá através da assimilação e da acomodação. Que é isso? O indivíduo assimila aquela informação que está recebendo no processo de ensino-aprendizagem e o acomoda nos seus processos de memória e desenvolvimento de inteligência e sabedoria. Então, o indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. Então, como se dá essa construção desses esquemas? Então, como aqui está posto, quando a mente assimila, ela incorpora a realidade a seus esquemas de ação e impondo-se ao meio. Cada um de nós que estamos aqui nessa sala de aula virtual, nós temos características diferentes, personalidades diferentes, pontos de vista diferentes e formas de viver diferentes. Então, naturalmente, nós temos maneiras de aprender diferentes. Tem muitas pessoas que aprendem melhor lendo, ou escrevendo, ou visualizando, ou escutando. Isso aqui são 4 pontos fundamentais que a gente mostra aqui. Uma pessoa ela tem um esquema de aprendizagem escrevendo, outra pessoa tem um esquema de aprendizagem ouvindo, outra pessoa tem um esquema de aprendizagem vendo. Então, são formas de aprender diferentes que a pessoa constrói a maneira de aprender e
essa esquematização que a gente coloca é o que permite que a pessoa pegue aquele conhecimento que está à sua disposição e o coloque dentro de si, coloque na sua mente, acomode em todo o leque de aprendizagens que a pessoa pode adquirir. Então, quando a mente se modifica, há acomodação. Então, quando a mente aprende algo novo e aquilo que ela aprendeu fica como permanente dentro de sua memória, há acomodação. Então, como Piaget coloca, você assimila o esquema que você utiliza para poder aprender. E você acomoda quando sua mente mantém fixa aquilo que você, aquela informação nova, aquele conhecimento novo que você desenvolveu. E Piaget coloca que essa forma de aprendizagem, essa forma de desenvolvimento cognitivo do ser, se desenvolve por meio de ações humanas. Então, Piaget coloca que as ações humanas, e não apenas as sensações com base no comportamento humano, são suficientes para o processo de ensino-aprendizagem. O que quer dizer isso? O processo de aquisição de conhecimento, ele é uma ação. Então, a pessoa, ela tem o processo de recebimento daquele conhecimento, assimilou, seja pela escrita, seja por meio de audição, seja vendo, assim por diante. E a pessoa, ela interioriza aquela ação nova que ela aprendeu. Então, na prática, o que Piaget coloca é que só há aprendizagem efetivamente quando o esquema de assimilação sofre acomodação. O que quer dizer isso? Você não aprende do nada. Você precisa ter acesso àquele conhecimento e você, ao ter o acesso àquele conhecimento, você vai desenvolvê-lo, você vai acomodá-lo a partir do exercício prático daquele conhecimento. Quando isso acontece entre assimilar e acomodar aquilo que você assimilou, o processo de aprendizagem, ele ocorre de maneira equilibrada e permanente. Então, Piaget coloca aqui, você tem uma ponta, o conhecimento que está disponível, a pessoa, ela constrói os seus esquemas para pegar aquele conhecimento e incorporar, e ao incorporar, modificou-se cognitivamente, conhecimento trazido de maneira permanente. Essa é uma síntese do que Piaget coloca, e evidentemente que dentro de sua literatura, dentro de sua teoria, Piaget traz diversos exemplos e diversas experiências práticas sobre modelos de aprendizagem, sobre esquemas de aprendizagem que fazem essa ponte entre a assimilação daquilo que está disponível e a acomodação como processo aprendido. E, inclusive, todos aqueles que querem conhecer mais sobre estratégias pedagógicas de ensino precisam passar por Piaget, porque o conhecimento desses esquemas de aprendizagem traz o molde que se precisa no processo de desenvolvimento de práticas pedagógicas. A didática pedagógica, ela precisa levar em consideração como é que o outro aprende. Então, para todo docente, ele vai moldar a sua forma de ensinar de acordo com a maneira que aquele conjunto de alunos tem de aprender aquele ensino colocado. Quando isso acontece, aí você consegue ter um ensino com mais qualidade. Você faz com que a aula tenha um processo mais enriquecedor de troca de experiências e de vivências. Então, isso basicamente é o que Piaget coloca. É o processo de assimilação e de acomodação. Até aqui está tudo tranquilo, gente? Estou sendo muito rápido, estou conseguindo compreender com mais tranquilidade, levando em consideração que são sínteses que estamos colocando aqui. Basicamente, essa aula de hoje, ela serve para ser um processo instigador, para que vocês possam buscar compreender mais a importância da psicologia cognitiva da aprendizagem e como esses 5 autores, eles querem refletir isso na prática. Em cima disso, vamos para Brunner. Como é que este autor pensa a psicologia cognitiva do ensino-aprendizagem? De acordo com Brunner, o que é relevante em uma matéria de ensino é sua estrutura, suas ideias e suas relações fundamentais. Então, esse autor ele já vê a cognição num processo diferente. Ele coloca que o ensino ele precisa ser dividido em matérias, que são áreas diferentes de conhecimento que estão lá depositadas,
Essas matérias, elas são compostas por um conjunto de ideias que estão organizadas em uma estrutura e que precisam ter correlação umas com as outras. Brunner, ele é um dos teóricos de referência que trouxeram os primeiros modelos de ementa de ensino, ou plano de ensino, ou proposta pedagógica de uma matéria de uma disciplina do curso. É a partir de Brunner. Porque ele traz a reflexão de que o conhecimento ele não pode ser solto, ele precisa ser dividido, ele precisa ser organizado. E para isso precisa ter uma estrutura de ideias. Mas essas ideias elas precisam se correlacionar umas com as outras. O composto desse contexto matéria é que forma uma didática de ensino. Então, Brunner coloca aqui. Cognitivamente, a pessoa vai conseguir se desenvolver quando ela tiver acesso ao conhecimento que está dividido passo a passo, ideia a ideia, que se progride uma atrás da outra e que ao final daquela matéria, a pessoa, o aluno, tenha o conhecimento de um todo daquilo que está sendo posto. Então, Brunner coloca aqui, para que isso seja possível, para ver, então, a finalidade da estrutura básica de uma matéria ser tratada, pensadores e cientistas mais capazes em cada disciplina devem ser mobilizados. O que é que quer dizer isso? Toda disciplina, toda matéria, para ela ser construída, ela precisa tomar como base os teóricos de referência sobre aquela matéria. Por exemplo, se a gente vai falar sobre psicologia cognitiva de ensino por assimilação e acomodação, quem vai ser o teórico de referência disso? Vai ser Piaget. Então, esse cientista mais capaz que o mundo coloca é Piaget. No exemplo que a gente coloca, se a gente for tratar a cognição a partir de aprendizagem, a partir de assimilação e acomodação. Então, na prática, o que é que nós temos de acordo com o Brunner? Uma disciplina com uma estrutura encadeada de ideias que têm relações fundamentais. E essas ideias, elas precisam ter pesquisadores, cientistas ou teóricos como base dessas ideias. Tá bom? Dessa forma, Brunner coloca aqui. Quanto à questão de não ensinar, Brunner destaca o processo de descoberta através da exploração de alternativas e o currículo em espiral. O que é isso? O método da descoberta que Brunner coloca é a descoberta de conteúdos de ensino percebidos pelo aprendiz em termos de problemas, relações e lacunas que ele deve preencher, a fim de que a aprendizagem seja considerada significante e relevante. Brunner coloca aqui, essa matéria, ao ser desenvolvida na prática, ela precisa fazer uma ponte entre todas as teorias que estão sendo aplicadas com o dia a dia da pessoa. Então, esse dia a dia da pessoa se trata de um contexto de aplicação do que a gente chama, na prática, de situações-problema. Então, o que Brunner coloca é que aquele conjunto de ideias que está encadeado em relação dentro de uma matéria precisa ter uma correlação na sua aplicação, então no seu ensino, com a rotina prática, com o dia a dia daquelas pessoas que estão recebendo, no caso dos alunos. Então, o professor, ao aplicar uma disciplina, precisa, no desenvolvimento de suas aulas, trazer exemplos práticos do dia a dia da pessoa. Por quê? Porque isso faz com que o ambiente para a aprendizagem por descoberta proporcione diversas alternativas, resultando no aparecimento de relações e similaridades. O que seriam essas relações e similaridades? É a compreensão do aluno de que ele vai pegar aquele conhecimento se aplica na prática dessa forma. Mentalmente, cognitivamente, o aluno vai conseguir visualizar na prática o ensino que ele adquiriu. Então, Brunner disse que o processo de didática cognitiva só funciona de uma maneira completa quando, além do conhecimento estar organizado de uma maneira didática, este conhecimento possa ser assimilado pelo aluno e o aluno o veja na prática. E, evidentemente, isso só se dá por meio de exemplos, de estudos de caso, de situações de problema, que são metodologias que precisam estar previstas dentro da organização daquela matéria, da organização das aulas, das disciplinas, etc. E assim
por diante. Só obedecendo estes passos que Bruna coloca aqui, aquele conhecimento que foi adquirido vai fazer uma alteração cognitiva em cima no aluno, onde vai conseguir fazer a incorporação desse conhecimento. Então, vimos Piaget, que trabalha com assimilação e acomodação. Vimos Brunner, que trabalha a questão da organização didática por meio de uma estrutura predefinida de todos os conhecimentos que forem repassados, e que esses conhecimentos precisam ter uma correlação com o dia a dia, com as vivências das pessoas que vão receber aquele conhecimento, no caso dos alunos. E agora, nós vamos ver o terceiro teórico da psicologia cognitiva de ensino-aprendizagem, que é Vygotsky. Vygotsky, ele, para todos aqueles que trabalham com docência, é um dos autores mais visitados, e é uma das referências em cognição de ensino-aprendizagem. Porque Vygotsky, ele trabalha, dentro de seu conceito principal, que o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio de atividade, de movimento, que consiste na unidade de construção da arquitetura funcional da consciência. O que é isso? Um sistema de transformação do meio, externo e interno da consciência, com a ajuda de instrumentos orientados externamente, deve necessariamente levar a mudanças dos objetos e signos orientados internamente, dirigidos para o controle do próprio indivíduo. Então, Vygotsky coloca que a construção do conhecimento se dá de uma maneira interativa. É a interação do meio que aquela pessoa está inserida com a sua consciência, que é a sua compreensão sobre como aquele meio afeta a sua vida. E como o conhecimento adquirido pode alterar o meio. O meio é onde a pessoa está inserida. Por exemplo, a gente aqui está no meio digital. Então, esse é o nosso meio. Então, como é que o conhecimento que a gente adquire pode afetar o meio digital que nós estamos inseridos por meio de uma videoconferência como essa? Tentando traduzir ainda mais o que Vygotsky coloca, nós temos aqui em resumo que, de acordo com Vygotsky, uma atividade entendida como mediação, em que o emprego de instrumentos e signos representa a unidade essencial da construção da consciência humana, entendida como contato social consigo mesmo e, por isso, constituída de uma estrutura semiótica de signos com origem na cultura. Signos são significados que a pessoa constrói dentro de suas experiências de vida. Então, tudo aquilo que nós temos de crença, tudo aquilo que nós temos que compõe, inclusive, nossas verdades de senso comum, são signos, e esses signos, eles precisam se correlacionar no processo de ensino-aprendizagem. Então, de acordo com Vygotsky, o desenvolvimento humano ele está definido pela interiorização de instrumentos e signos, pela conversão dos sistemas de regulação externa em meios de autorregulação. Vamos fazer um resumo aqui do que Vygotsky coloca. A aprendizagem se dá por meio de movimento. Vygotsky coloca que a aprendizagem não é apenas a transmissão do conhecimento vertical, em que o professor deve todo o conhecimento, transfere para o aluno pega esse conhecimento e acomoda em sua cabeça. Não. O conhecimento é construído por meio do dia a dia, por meio das relações sociais entre aqueles alunos que estão em sala de aula. Então, o professor ele precisa levar em consideração que todo novo conhecimento ele precisa ser adaptado ao dia a dia, à personalidade, aos gestos, às formas de se relacionar daqueles alunos. Vygotsky coloca que nunca uma aula como essa, por exemplo, que a gente está dando hoje, ela vai ser a mesma com outra turma. E nem vai ser a mesma com outra turma. Porque, por si só, a turma, ela constitui uma troca de experiências e de vivências que complementam aquele conhecimento que está posto. E aí os alunos que estão ali e todos que constroem o processo de ensino-aprendizagem pegam aquele conhecimento adquirido e o adaptam, ou o aplicam, ou o alteram à realidade, aos seus contextos culturais e assim por diante. E aí entra a questão dos signos. Então, quando a gente fala instrumento, é o conhecimento a ser repassado. Os signos é o conjunto de manifestações culturais e de personalidade daquelas pessoas que estão ali postas. A conjunção dos instrumentos e signos é o que vai construir a compreensão da pessoa, a cognição da pessoa.
A pessoa recebe o conhecimento e ela vai adaptar a toda a sua cultura, a todas as suas crenças, assim por diante. Essa conjunção forma a alteração cognitiva da pessoa. A pessoa aprendeu, mas aprendeu do jeito dela, aprendeu conciliando todos aqueles conhecimentos adquiridos com a forma dela pensar, com todos os signos culturais que ela tem, com todas as crenças que ela manifesta. Então, basicamente é isso que o Vygotsky coloca. De que conhecimento não é algo departamentalizado, que você pega e coloca na cabeça. Mas ele é transformado por todo o conjunto de signos de cultura e da personalidade da pessoa que está recebendo aquele conhecimento. Que se transforma nas relações entre as pessoas, entre os diferentes signos que se manifestam dentro de um grupo, considerando que uma sala de aula é um grupo de pessoas. Ok? Então, esse é Vygotsky. Vygotsky é importante e a gente estimula muito que vocês tenham a oportunidade de aprofundar leituras sobre Vygotsky. Vygotsky, ele é um dos autores que mais demonstram que é você ter uma sala de aula com movimento, você ter uma aula dinâmica, você consiga ter o desenvolvimento da habilidade que é adaptar conhecimentos rígidos a um processo de construção de aprendizagem de forma flexível, de forma adaptada, de uma forma mais interativa. E as aulas se tornam cada vez mais ricas e o conhecimento ele se torna cada vez mais efetivo. Pois o conhecimento ele só se efetiva quando ele se vivencia numa prática. Ausubel é o quarto autor da psicologia cognitiva do ensino e aprendizagem que a gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer um pouco, de maneira breve. Ausubel coloca em seu conceito central de sua teoria que a essência dele, a essência do que ele propõe é o que se chama de aprendizagem significativa. Que é a aprendizagem significativa? Ela consiste num processo através do qual uma nova informação relacional de maneira não arbitrária e subjetiva, ela se correlaciona a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Que isso quer dizer que nesse processo de correlação, a nova informação que a pessoa está recebendo, ela interage com uma estrutura de conhecimento específica, que a pessoa já possui dentro de si. Na prática, como isso vai se dar? Ele traz dois termos fundamentais, se chama subsunsor e ancorador. O que é o subsunsor? É um conceito, ou uma ideia, ou uma proposição que a pessoa já tem. Então, por exemplo, eu sempre aprendi que eu posso comer a maçã com casca. Esse é um subsunsor, aquilo que eu já sei. Esse subsunsor ele é capaz de servir como um ancorador a uma nova informação, de modo que ela adquira, assim, significado para o indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva. Então, eu sei que eu posso comer maçã com casca. Mas eu acabei de aprender que essa maçã, ela também pode ser comida sem casca a partir do momento que eu descasco ela. Então, essa informação nova, ela se ancora ao conhecimento que eu já tinha, de que eu posso comer maçã com casca. E aí, a partir desse momento, eu tenho um conhecimento que me dá duas opções. Comer a maçã com casca ou sem casca. Então, o conhecimento novo, ele se ancora ao conhecimento existente. Então, a construção do conhecimento, de acordo com Ausubel, ela se complementa sempre. Porque todo conhecimento novo, ele nunca vem do zero. Ele sempre se ancora em algo que a gente já sabia, é um conhecimento que a gente já tinha. Mesmo que esse conhecimento que a gente já tinha, seja de crenças, seja de signos, como o Vygotsky coloca, seja do senso comum. Mesmo sendo senso comum, ele é um conhecimento. Então, o conhecimento novo que eu recebo, seja um conhecimento técnico, ele se ancora no conhecimento que eu já tenho, que permite tanto ser complementado como fazer um comparativo. E eu posso dizer, não, esse conhecimento que eu tinha é errado. Esse conhecimento que eu estou tendo agora é o conhecimento mais correto. Então, eu vou passar a seguir esse conhecimento. Então, seja para complementar, ou seja para você poder fazer escolhas, Ausubel coloca aqui, a construção do nosso conhecimento, ela se baseia em um conhecimento que eu já tinha, que é o subsunsor, mas que me dá a oportunidade de esse conhecimento ser um ancorador, em que eu posso receber o conhecimento novo, ele vai se ancorar, ele vai se juntar, ele vai se unificar.
tá? E assim a gente vai evoluindo e crescendo cognitivamente em cima dos novos conhecimentos e das novas experiências e vivências que nós vamos ter. De acordo com Ausubel, nessa perspectiva, esse tipo de aprendizagem é, por excelência, o mecanismo humano para adquirir e reter a baixa quantidade de informações de um corpo de conhecimentos. Então, ele coloca que o processo de aprendizagem significativa é como o mais importante na aprendizagem escolar. Então, esse processo de aprendizagem, ele se torna significativo, de acordo com Ausubel, porque ele é uma construção contínua. Você tem o conhecimento, você recebe conhecimento novo, coroa. Aí você tem esse conhecimento junto, mas você vai receber o novo, agora de novo. Aí você vai evoluindo. Aquele conhecimento se torna grande ao ponto de que você, a partir do momento, chega ao ponto que você consegue administrar quais são os conhecimentos que são mais importantes, quais são as experiências, quais são as vivências, o que é que eu preciso ter. Isso a teoria de Ausubel vale para o processo de evolução do conhecimento que nós vamos tendo na infância, na adolescência e na fase adulta. Por quê? Na infância a gente conhece o básico de tudo. Na adolescência a gente tem matérias mais gerais. Quando chega da adolescência para ir para o ensino superior, a gente vai escolher o ramo de ensino que a gente quer ter, o ramo de conhecimento que a gente quer seguir. Seja o conhecimento das ciências humanas, ele é um. Das exatas é outro. Das biológicas é outro. Então, Ausubel coloca aqui, a gente foi ancorando, e chega um ponto que a gente vai escolher quais são os novos conhecimentos que eu quero ancorar, que eu quero aprofundar, porque não dá para conhecer tudo. Então, esse processo nos permite dar escolhas e a gente vai moldando o nosso conhecimento cognitivo de acordo com a área que nós temos mais interesse, disponibilidade, que bate melhor com a nossa personalidade e o nosso jeito de ser. Então, Ausubel coloca, e ele vê, que o armazenamento de informações da mente humana é constituído, ele é organizado como sendo altamente organizado, formando uma espécie de hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos, ideias, proposições mais gerais e mais inclusivas. Então, Ausubel coloca que esse processo de ancoragem permite que a gente hierarquize o conhecimento. O que é mais importante e o que é menos importante. O que é mais importante para a área da minha vida mais pessoal, o que é mais importante para a minha vida familiar, o que é mais importante para a minha vida profissional, e assim por diante. Esse processo de hierarquização e distribuição dos conhecimentos é o que Ausubel coloca que só é possível pela forma ancorada que nós aprendemos. E chega ao ponto que a gente consegue dividir o que é mais importante e o que é menos importante de acordo com a área da vida que a gente queira explorar. Por último, nós vamos ver a concepção cognitiva de Kelly. Kelly ele desenvolveu uma teoria formal com um postulado e 11 corolários. A gente vai distinguir isso agora de uma maneira muito sintética, mas dá para compreender. E ele chama isso de psicologia dos construtos pessoais. O que é isso? Kelly coloca que seu postulado fundamental diz que os processos de cada pessoa são psicologicamente canalizados pelas maneiras nas quais ela antecipa eventos. Kelly coloca que a construção da realidade é subjetiva, pessoal, ativa, criativa, racional e emocional. Então, Kelly coloca aqui, dessa racionalidade da construção das emoções, a gente molda a aquisição dos nossos conhecimentos. Os conhecimentos que nós adquirimos, eles são movidos pela nossa capacidade de antever eventos. O que é antever eventos? São aquilo que nós desejamos fazer, pretendemos fazer, ou temos medo de fazer, e que a gente fica pensando, se a gente fizer isso dar certo, ou não dar certo, o que é que vai acontecer se a gente fizer aquela ação? O que é que eu preciso saber para que aquela ação possa ser desenvolvida? Que tipo de conhecimento eu tenho para poder desenvolver aquela atividade? Eita, para aquela atividade eu não tenho, então eu preciso aprender. Então, a capacidade de antever situações motiva a definir, de acordo com o Kelly, quais são os conhecimentos que eu preciso naquele momento. Então, essa forma de psicologia dos construtos pessoais, que é a construção de quais são os conhecimentos mais importantes que eu preciso, é a forma que Kelly coloca que permite o desenvolvimento cognitivo do processo de ensino-aprendizagem.
Então, a metáfora do homo cientista, utilizada por Kelly, propõe que o homem pode ser visto como cientista engajado em um processo de observação, interpretação, predição e controle. Kelly coloca que todo ser humano tem essa capacidade e que nós aplicamos na prática. Então, nós desenvolvemos um processo de observação, nós interpretamos situações, nós prevemos aquilo que pode acontecer e nós controlamos uma situação. Então, ele diz que construção de conhecimento se dá quando tudo isso é somado. Kelly coloca, e ele está numa posição, a sua filosofia está numa posição alternativa, da perspectiva construtivista, e isso é colocado porque, de acordo com Kelly, as pessoas, assim como os cientistas, criam modelos pessoais que não representam o mundo tal como ele é, mas são realidades construídas que não são baseadas em verdades absolutas. É como se a gente construísse um mundo paralelo, a gente fosse fazendo experimentos mentais nesse mundo paralelo, e todos esses experimentos mentais que a gente vê que dá certo, a gente aplica no mundo real. E é isso, de acordo com Kelly, que fundamenta a nossa capacidade de decidir as coisas. É a construção antecipada do conhecimento a partir de uma visão paralela das coisas. Que é isso que vai definir que decisão a gente deve tomar naquele momento. É aquela coisa que se fala quando a gente fala assim, preciso parar para pensar. Então, se eu preciso parar para pensar, eu, no meu mundo paralelo que está aqui na minha mente, começo a construir estratégias de como resolver aquela situação, ou de que melhor decisão deve ser tomada. E aí, é em cima disso que eu vou me estimular a buscar novos conhecimentos, novas experiências ou novas vivências que me ajudem a tomar a melhor decisão ou a definir a melhor ação a ser tomada. Então, eu observei, eu interpretei, eu fiz uma previsão mental e tive o controle daquela situação para poder tomar a melhor decisão. Meus queridos, essas são as 5 teorias cognitivistas que se aplicam ao processo de ensino-aprendizagem. Essas são teorias mais modernas. E é fundamental para toda pessoa que vai exercer alguma atividade de docência se aprender esses conhecimentos. Porque é necessário que você compreenda que o processo de ensino-aprendizagem não é mecânico. Nós mexemos na vida, nos pensamentos, na capacidade decisória e nas relações interpessoais das pessoas. Nós não só transmitimos conhecimento, mas a gente está fazendo com que aquela pessoa passe por um processo de evolução de vida. Então, por isso, conhecimento, processos de ensino-aprendizagem, eles são, por essência, um processo psicológico e um processo de construção cognitiva de uma pessoa. E se a partir do momento que um docente consegue ter isso em mente, ele vai fazer com que toda a sua didática pedagógica, a construção dos seus planos de ensino, a construção de suas aulas, eles sejam moldados de acordo com as principais características daquela turma que vai ser contemplada com aquele processo de ensino. E durante a aula, vai-se ter mais possibilidade de que a construção dos conhecimentos naquele momento seja a construção, inclusive, de conhecimentos novos, a partir da soma do conhecimento preparado com a vivência, com as experiências e com o histórico de vida de todos aqueles que estão inseridos naquela turma. Então, basicamente, a nossa ideia, tínhamos como missão, era apresentar esses 5 teóricos. Nós temos aqui as referências que foram utilizadas, algumas delas, e eu vou pedir permissão à professora Andresa de colocar alguns textos complementares relacionados a cada um desses 5 teóricos, além dessa apresentação, para que vocês, nas atividades assíncronas, possam ter acesso a essa riqueza teórica. É uma riqueza importante que vai contribuir muito para o desenvolvimento formativo de vocês. E aí, a partir desse momento, a gente encerra aqui a apresentação, se colocando à disposição para a gente bater um papo, tirar dúvidas, ver sugestões e assim por diante. Para isso, a gente permanece à disposição, tá bom? Aí eu devolvo a palavra para a professora Andresa, e aí, em cima disso, quem quiser, a gente vai aqui mantendo aqui um processo de interação. Ok. Estou por aqui. Quando for passar para mim, pode anunciar. Pois pronto, professor. Então, assim, a gente vai, vou te passar, né? A gente vai colocar
tanto essa apresentação como conteúdos complementares de sala de aula, para que todo mundo possa ter acesso de forma síncrona. A palavra da facultada. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem acrescentar algum ponto, podem falar ou então colocar aqui no chat. Eu estou vendo que a professora aqui está acompanhando o chat, então já estou vendo aqui gente que manifestou já conhecimentos sobre Ausubel. Ausubel é um autor excelente, inclusive. É uma das referências que eu achei mais interessante e mais prática da psicologia cognitiva aplicada ao ensino-aprendizagem. Então, de fato, isso é importante, tá? E aí, com isso, professora Andressa, a palavra está contigo, tá? A professora Andressa Tavares agora está com a palavra e a gente permanece aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de qualquer um de vocês. Perfeito, Anderson. Muito obrigada por sua colaboração. Fez uma síntese somente para deixar todo mundo com água na boca. Nós iremos retornar ao longo dos 10 encontros com as explicações, principalmente sobre Vygotsky e sobre Piaget, que são 2 autores que vocês vão carregar para o resto dos dias, né, da formação profissional de vocês. E é preciso que a gente compreenda bem, não é, o que está por dentro do pensamento desses 2 autores. Enquanto o professor Anderson fazia a exposição dele, algumas pessoas me perguntavam aqui no chat, exemplo de filmes relacionados à teoria cognitivista, né? Eu coloquei o filme Escritores da Liberdade, que é um filme que mostra a atuação de uma professora em uma situação de jovens em conflito, né? Em conflito com as leis, em estado de rebeldia muito ativado, e isso essa problemática social, ela se revela no interior da escola. E aí a professora, por ela compreender bem das teorias cognitivistas, que dizem para o professor que não é apenas genética, o ser humano não precisa olhar para o outro apenas compreendendo o outro como um elemento genético, né? E nem o ser humano é um objeto que eu para alcançar respostas, tenho que condicionar o comportamento, controlar o comportamento. Por ela entender essa relação, né, de efeito ensino-aprendizagem de uma forma muito mais holística, completa, integrada, então ela se serve do pensamento cognitivista e ela consegue levar os estudantes de um cenário completamente desvantajoso do ponto de vista do gosto por querer aprender, da vontade de estar na escola. Então, é uma escola que ela se instala, ela está edificada na periferia de um bairro negro, veja, então, assim, já é da periferia de um bairro negro, de pessoas majoritariamente povoado por pessoas negras, nos Estados Unidos. E o consumo de droga entre os estudantes, né, o índice de doenças infecto-contagiosas é muito alto, o índice de pobreza, o estado de mendicância é muito alto, e com isso tudo diz respeito à própria condição da professora, à gestão escolar, a falta de interesse por aprender, por querer estudar. Então, a professora chega nessa escola e se depara com todas essas situações adversas. E com muita paciência pedagógica e, sobretudo, mais do que paciência, com muito domínio de conhecimento da psicologia, principalmente da psicologia social, né? Então, ela vai devagarzinho, desenvolvendo um trabalho de construção de vínculos. Essa palavra ela é uma palavra muito estratégica para o professor cognitivista, porque ele sabe que quando a aprendizagem vem junto de uma carga emocional, aquela aprendizagem, ela não só traga ao outro de uma forma mais rápida, como também ela se torna inesquecível. Quando o conhecimento científico ele é aprendido junto com uma memória afetiva sobre aquele conteúdo, a pessoa não esquece mais, né? E aí, porque a gente, às vezes, lembra de algumas memórias da nossa infância, porque ela, junto com aquela memória, tem uma carga afetiva. Ou ali aconteceu algo traumático e foi uma experiência afetiva negativa, ou foi algo extremamente prazeroso, e tem aquela experiência afetiva positiva, né, da memória, do retorno dessa experiência à memória. Então, isso já é um aspecto aqui que a teoria cognitivista, a abordagem cognitivista, ela propõe.
Então, o filme, ele retrata isso, né? E ela vai se servindo de diferentes metodologias de ensino. Então, ela vai apostar, por exemplo, no teatro, ela vai apostar na contação de história, ela vai apostar nos jogos, na brincadeira, no relato, nas histórias de vida, cada um contando sua história de vida, falando com que ano experimentou pela primeira vez droga, o nível de aproximação que cada um jovem daquele tem com arma de fogo, quantas pessoas já sofreram um estilhaço de fogo, uma bala de borracha, ou conhece alguém da família que já sofreu um caso desse tipo de violência. E a professora vai constatando que ela está diante de seres humanos completamente entregues à sorte, né? Que estão ali sobrevivendo, ainda graças a muita sorte, porque diante do cenário que eles relatam, quando ela abre a caixinha, né, de cada um, que cada um começa a contar sobre a história de vida, ela se depara com pessoas que são sobreviventes de uma selva social extremamente predatória, excludente. E com esse jeito, olha, ouvir, a escuta é uma das ferramentas da psicologia mais poderosa. Quantas das pessoas que estão aqui na sala já tiveram experiência de ter uma sessão com um psicólogo? Quantas das pessoas, né? E quando a gente vai ao psicólogo, o que é que o psicólogo faz? Ele fica falando, ou então ele vai prescrever medicamento para a gente? Não. Quando nós vamos ao psicólogo, e aí eu estou falando isso como psicopedagoga, que atendo e que também preciso da terapia, né? Terapia é algo que é cíclico. Ele tanto é para o paciente que precisa, como é para o profissional que atende. Ele precisa dessa válvula, desse escape, para que ele não fique dilacerado mentalmente, né? Então, quando a gente vai ao psicólogo, e aí quem é aluno do IF sabe que, inclusive, nós temos um setor específico de psicologia, o que é que acontece? A gente vai para falar, para colocar para fora. E ao colocar para fora, organizar o pensamento, trazer à tona a memória e ir aliviando aquele sofrimento, porque a gente, na medida em que a gente fala, a gente vai tornando consciente aquela situação em que a gente está imersa e que muitas vezes no calor da efervescência do acontecimento, a gente não se depara como alguém que está ali em estado de sofrimento, que está diante daquela situação extraindo, vamos dizer assim, saldos negativos daquela vivência, saldos emocionais negativos daquela vivência, né? Então, o psicólogo, ele é importante na vida das pessoas por causa disso. A terapia consiste em quê? Em um momento dialógico, em um momento de diálogo, de troca, né? Em que a pessoa vai trazer ali o âmago da sua intimidade, o âmago das suas vivências, de suas experiências. E a professora levou um pouco dessa dinâmica do consultório, da clínica, para dentro de sua sala de aula, quando ela permitiu que, em grupo, de uma forma colaborativa, as pessoas prestigiassem uma vivência das outras. Então, é um filme que eu super recomendo, para que a gente entenda melhor também a força do diálogo, a força que o relacionamento tem, que a socialização tem na vida das pessoas. Eu vou colocar aqui também a sugestão de 6 filmes, que eu gosto muito deles, e quando eu trabalho psicologia, eu sempre recomendo que o estudante assista pelo menos um desses filmes. Vou colocar aqui no chat, certo? O nome. Só um momentinho. Eu sei que vocês adoram filme, e agora nesse tempo de pandemia, eu sei que muita gente, ó, já coloquei aí o nome do primeiro filme, né? Como eu era antes de conhecer, como eu era antes de você. Não sei se alguém já assistiu esse filme, dos que estão aqui presentes. Esse aqui é o segundo filme. Peraí, faltou numerar. A Garota Dinamarquesa.
Alguém já assistiu? O terceiro filme, Divertidamente, também é recomendado. Esse já é mais infantil, mas eu também super recomendo. Para Sempre Alice. Esse aqui é obrigatório. Pessoal, esse aqui ele é obrigatório. O Lado Bom da Vida. Quem já assistiu? Pronto, pois quem puder, eu super recomendo o Lado Bom da Vida, certo? E agora eu vou citar aqui o sexto. Esse já é um pouquinho mais antigo. Mas é muito interessante esse aqui, que ele vai trabalhar a questão das compulsões, né? Dos transtornos a partir das compulsões. Melhor é impossível, certo? Pronto. Agora, eu gostaria de saber de vocês, vamos lá. O que é que eu gostaria que, da aula de hoje, se fizesse presente nos relatórios de aprendizagem de vocês? Primeiro, nome dos autores que o professor Anderson Quirino tratou de uma forma sintética, certo? Segundo, o que significa abordagem cognitivista? O que é que está em jogo nesse movimento que a psicologia chama de abordagem cognitivista, né? Eu expliquei um pouquinho sobre ele na abertura da aula. E vocês também podem estar procurando mais coisas, a partir do material que está posto lá no G-Sala de Aula. O próprio professor Anderson vai também disponibilizar o slide. Anderson, você já está como... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se você já está como responsável psicologia da aprendizagem. Pessoas. Bota aqui no chat, Anderson, o seu G-Sala de Aula, o seu escolar, e-mail escolar, porque aí eu já boto você aqui como corresponsável. Eita, que eu estou só vendo aqui o povo dizendo que assistiu. Ah, mas aí parei no 6 e não vi mais não. Ninguém disse. Não assistiram ainda não? Esse aqui, Melhor Impossível? Deixa eu dar um spoilerzinho aqui para vocês, né? É um filme que trata de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, e é humor, né? Ele retrata de uma forma bem humorada, como o seu ator principal constrói o seu dia a dia com uma rotina inquebrável e uma capacidade única de ser detestável. Então, o ator, ele vai deixando com que as compulsões e os padrões repetitivos de comportamento ditem a sua vida. Até que um certo dia, ele se depara com uma novidade ao cruzar o seu caminho e muda o seu caráter para uma perspectiva positiva, né? Então, ele começa a ter acesso a momentos de terapia cognitivista e
É esse psicólogo aí que conduz essa terapia, quem, a partir dessa abordagem, né, cognitivista, que vai ser um sujeito fundamental, né, para que o ator principal, ele supere, ele se trate, né, desse distúrbio, certo? Então, é um filme que a gente também super recomenda para que vocês tenham acesso a ele. Fica aí a sugestão. Aí também vocês podem citar no relatório de aprendizagem esses 6 nomes, não é, que esses 6 filmes que a gente mencionou aqui no chat, como sendo uma boa dica para a gente estar se apropriando da, do repertório sobre a importância da psicologia para a vida das pessoas e para a educação também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre. Nós ainda temos aqui uns 15 minutinhos, não é? Então, eu gostaria de falar com vocês sobre esse repertório teórico que o professor Anderson falou. Veja, a gente colocou, foram 5 ou 6 autores, né, Anderson? 5, né? Foram cinco autores. Pronto. O professor Anderson trouxe para a gente, na noite de hoje, 5 autores que eles têm aspecto em comum. Qual é o aspecto em comum da produção do conhecimento deles? Todos eles pertencem a uma abordagem da psicologia chamada psicologia o quê, gente? Abordagem o quê? Cognitivista, não é? O que é que esse movimento diz? Vamos aqui rapidinho recapitular. Que a aprendizagem é uma matéria para a gente compreender o ser humano que envolve múltiplos aspectos. Não é apenas cadeia hereditária, nem é apenas o controle do comportamento, mas são vários aspectos. É a história do indivíduo, é a emoção do indivíduo, a relação afetiva do indivíduo, é o componente cognitivo em si, é a questão da assimilação cognitiva, né, o conteúdo em si do que está ali em jogo, mas é também as relações sociais que esse sujeito tem, é a sua condição material de existência, porque tem a ver com a nutrição, um estudante que está numa sala de aula sem se alimentar bem, ou sofrendo interferência, por exemplo, de piolho, de verminose, parasitando, inquietando, deixando a pessoa, vamos dizer, dilacerada naquela circunstância de aprendizagem, vai estar com a menor potência de aprender. Então, a abordagem cognitivista, ela reúne o que esses autores têm em comum é enxergar que a aprendizagem, ela envolve mais de um aspecto, a cena, o contexto, o enquadramento de uma situação de aprendizagem, ela chama para muito mais de um aspecto e envolve essa conexão, essas relações, né, de diferentes aspectos para a convergência da aprendizagem. Mas esses aspectos que vão ser considerados entre um e outro desses 5 autores, também tem sua diferença. Eles 5 não falaram da mesma coisa, não. Eles falaram do mesmo objeto, que é a aprendizagem, mas eles defenderam teses diferentes sobre como se aprende. O que é que eles têm em comum? Entender que é mais de um fator que interfere no elemento da aprendizagem, né? Na conquista da aprendizagem. Mas eles vão falar de caminhos diferentes, de rotas diferentes que o ser humano é condicionado por elas para que, de fato, ele desabroche, ele floresça a aprendizagem. Vou continuar falando depois que eu ouvi Caio, que levantou a mão. Pois não, Caio. Boa noite, professora. Boa noite, professor Anderson, turma. Parabéns pela apresentação, pela explanação. Interessante é que uma característica, né, que ninguém escapa da educação, né? Seja a metodologia utilizada formal ou comportamental, ou até mesmo questões de família, os tais dos costumes, crenças, né? O ser humano está sempre em constante aprendizado, né? Eu queria saber o seguinte, porque aí são visões diferentes, né? Como a senhora falou, ao meu ver, tem, por exemplo, Vygotsky, né? O conhecimento ele não é algo a ser medido, né? Digamos assim, né? Ausubel, existe uma certa hierarquização, né? Você vai aprendendo por etapas, né? É o seguinte, no caso, apesar de terem visões diferentes, mas não significa que cada visão dessa aí, uma é melhor do que a outra, né?
vai depender da maneira como o professor vai mesclar isso aí e dependendo do estilo que a turma tiver. É por isso que quando o Anderson ele cita, né, que a aula de determinado assunto não é sempre a mesma, que vai depender das interações com a turma, né? A professora está no mudo. Mas eu concordo com o Caio. Exatamente. Continua no mudo, professor. Andrés. Eu estava em outra tela, viu, gente? Peço desculpas. Eu estava levando o nome dos 6 filmes lá para o Google Sala de Aula e trouxe para cá o nome dos 5 autores que o professor Anderson trabalhou hoje, né? Então, vejam. Anotem aí nos caderninhos de vocês. A teoria de Piaget, o pensamento de Piaget, ele também, e isso cai direto em prova de concurso, certo? Quando vocês lerem o nome teoria construtivista ou psicologia construtivista, vocês vão estar lendo o nome, quem é o responsável por esse pensamento? Piaget, certo? Então, o pensamento de Piaget, ele também é chamado de psicologia construtivista, abordagem construtivista, esse nome, construtivismo. Quando vocês virem ele aí no meio do mundo, você já tem que saber que quem cunhou esse termo, essa designação de psicologia, foi Piaget, certo? Jerome Brunner. Como é que o pensamento de Brunner, ele é conhecido, né? O codinome do pensamento de Brunner é a pedagogia, é a psicologia das emoções. Então, Brunner, ele vai... Então, veja, Piaget, o nome já está dizendo, construtivismo. Construção é uma palavra que ela evoca qual é o peso semântico que tem nessa palavra construção. Alguém que constrói alguma coisa é alguém que está fazendo o quê? Me ajudem. Evoluindo. Certo, evoluindo. Mas para você construir alguma coisa, você precisa entrar em Trabalho. Em trabalho. Isso, eu adoro essa palavra trabalho. Ela é muito potente, ela é muito rica semanticamente. Em ação, em atividade, em trabalho, em transformação, não é isso? Então, Piaget, ao desenvolver a teoria do construtivismo, qual foi a primeira grande colaboração que ele trouxe para a psicologia? Acabar com aquela ideia de que para a pessoa aprender, a pessoa tem que estar em obediência, sentado, calado, como a escola tradicional quer que o aluno fique. Então, Piaget vai trazer uma outra forma, vai dizer que a aprendizagem, a gente consegue aprendizagem mais potente. O estudante está em movimento, está fazendo. Então, no lugar do livro, de querer bater capa de livro, vai levar esse menino para o laboratório, para ele mexer em unidades de medidas, para ele estabelecer formas, para ele pegar a unidade, a fita métrica, ele mesmo e medir os objetos, vai andar no meio do mundo com esse menino com aula de campo, não é? Ao fazer esses movimentos, esse professor está permitindo que o aluno entre em atividade, portanto, ele construa o raciocínio, e não apenas assimile, mas que ele seja construtor, não é? Isso, aprender fazendo. É esse mesmo, o verbo é esse mesmo, fazer. Então, Piaget é um defensor da atividade, da realização, do ativismo, certo? Do ativismo pedagógico para aprender. Teve um tempo desse que quem gosta muito de explorar a perspectiva piagetiana é a propaganda do sabão em pó Omo, né? Sempre sempre tem as campanhas do Omo, e eu adoro, porque é super construtivista, né? Então, é a criança toda suja, aí a mãe chega lá e não tem problema, e pega e coloca a roupa da criança dentro de uma máquina de lavar, ou de um balde, ou de um tanque de lavar roupa, e bota um pouquinho de Omo e diz assim, não tem problema, pule, extravase energia, viva a vida, explora o universo, que depois o Omo multiação resolve a brancura da roupa, né? Então, assim, super piagetiana ou seja, por que ela se preocupa muito mais com a criança estar em atividade, se melando,
mas em atividade, em transformação e imersão no mundo, porque essa mãe, ela é piagetiana, né? Então ela entende que vale muito a pena lavar a roupa com sabão bom, mas ao mesmo tempo permitir que a criança se desenvolva, né? Entre em estado de interação permanente com o universo, com os contextos, com os cenários, e assim ela está se desenvolvendo. Vamos lá. Então, para Jerome Brunner, o que vai estar em jogo? Então, veja, dentro do cognitivismo, para Piaget, a principal rota de aprendizagem vai ser a atividade, a ação, o fazer, né, o ativismo. Para Brunner, ele não abre mão da aprendizagem estar associada às emoções, aos afetos. Então, o professor tem que estar ligado ali nas conectividades, aquele momento de aprendizagem com as afetações. Pois não, Caio, pode falar. Essa experiência do Homo, lembrei o seguinte, o professor Anderson abordou uma das características, né, de Piaget, que são aquelas experiências que não são tão boas, entre aspas, para o aluno, né? Que ele pode ter um tipo de reação de se reprimir, mas daí a importância de você, não, tem que seguir, tem que fazer isso mesmo, tem que se sujar, tem que, sabe, você precisa passar por esse processo, então é interessante essa questão. Isso, exatamente. Aí vem Vygotsky, né? Para Vygotsky, o segredo da aprendizagem está nos relacionamentos, no conviver. Quanto mais a gente convive com pessoas diferentes, né, com outras bolhas, é sair da sua bolha, extravasar a sua bolha e penetrar nas outras bolhas do mundo e permitir que as outras bolhas do mundo penetrem na sua bolha. Para Vygotsky, o segredo da aprendizagem é esse, né? E o nome da teoria de Vygotsky, a exemplo da de Piaget, que também é chamada de, ou você encontra esse nome, pensamento piagetiano, ou você vai encontrar psicologia construtivista. O pensamento de Vygotsky, ele também tem outro nome, né? Ou você vai encontrar psicologia vygotskiana, psicologia de Vygotsky, ou você vai encontrar a psicologia sócio-histórica, certo? Pensamento sócio-histórico, abordagem sócio-histórica, psicologia sócio-histórica é sinônimo da colaboração de Vygotsky para a psicologia. De todos esses 5 autores, foi até bom Vygotsky ter ficado no meio, porque Caio disse uma coisa muito importante, nenhum desses aí é melhor do que o outro, nenhum, todos têm o mesmo peso. Mas eu não posso negar para vocês que hoje os pesquisadores do campo das ciências da educação têm cada vez mais atribuído valor ao lastro, ao legado teórico que Vygotsky deixou para o mundo. Certo? A teoria sócio-histórica hoje é a principal ferramenta de trabalho da psicologia social, né? É a principal ferramenta de trabalho dos professores sócio-históricos, dos professores cognitivistas, o principal referencial que nutre a performance das mediações, inclusive esse nome, mediação, é de Vygotsky também, foi ele quem revelou isso, né, para os professores. Então, é algo muito forte a colaboração de Vygotsky para a formação do professor. E depois de Vygotsky, a gente chama Piaget, e na sequência a gente chama Ausubel, certo? Por isso que hoje a gente fez aqui um movimento de passear rapidamente por eles, mas ao longo dos 10 encontros eu vou estar recuperando o legado de cada um. Então, vamos lá, gente, como é que se chama o pensamento de Vygotsky? Psicologia o quê? Cadê? Eu vou ficar falando sozinha, é? Vou não, também não vou repetir, não. Vou nada. Eu quero ouvir vocês. Diga aí para mim, senão vocês vão ficar até as 30 horas da noite, eu não digo. Pronto, gente, Saviani, o mesmo pensamento de Saviani é o de Vygotsky. O Saviani está para a filosofia, como o Vygotsky está para a psicologia. Eles são adeptos do mesmo movimento, certo? Que é o paradigma emancipador. Muito boa associação. Vygotsky está nos relacionamentos, conviver com culturas. Menino, Camila, ó, para você. A segunda palavra que a gente pode trazer de Vygotsky, fora além de relacionamento, de
socialização é cultura. Para Vygotsky, a porta de entrada de qualquer aprendizagem é um fator cultural. Por isso que o professor precisa partir do contorno cultural do aprendente e ir apresentando devagarzinho os elementos culturais das outras nações, mas partir daquela relação próxima, da microgênese desse sujeito aprendente com o seu legado cultural do seu redor, do seu entorno, né? Certo? Então, cultura é outra palavra muito forte em Vygotsky, muito forte. Aí, então, com isso, a gente está entendendo que Piaget é Vygotsky. Então, Saviani está na filosofia para Vygotsky, na psicologia, e Paulo Freire na pedagogia, né? Porque Freire é um defensor do legado cultural, da comunicação, da linguagem, tá? Vamos lá. O próximo, Ausubel. O pensamento de Ausubel, ele também é conhecido. Primeira coisa, quando vocês ouvirem falar de Ausubel, lembrem de Piaget. Ausubel, ele é um discípulo de Piaget. Então, logo, Ausubel é um novo construtivista. Beleza? E a teoria de Anderson, a partir da apresentação que você fez, a teoria de Ausubel você designou de como? Teoria dos mapas mentais? Como foi teoria dos mapas mentais. Ausubel é a teoria dos mapas mentais. Pronto. Então, a teoria de Ausubel, ela também pode ser chamada de mapas mentais, por quê? Porque, além de defender a história da atividade que Piaget defendia, Ausubel, ele também vai defender a conexão dos relacionamentos das ideias, a conectividade das ideias. E ele vai emprestar para o professor o que ele traz de novo em relação a Piaget, é porque ele vai apresentar esse legado metodológico como sendo algo extremamente necessário para o professor avançar com aprendizagens mais qualitativas, mais consistentes e mais duradouras em sua sala de aula. Quando o professor parte de uma unidade temática, para desenvolver essa unidade temática, o professor planeja a partir de sequências didáticas, onde nessas sequências didáticas ele vai estabelecendo as pontes, as conexões. E ao estabelecer, tipo uma cebola que tem as cascas, né, os rizomos, ao estabelecer essas conexões, então esse professor vai criando mapas mentais. E com isso, desenvolvendo um processo de aprendizagem, de ativação do pensamento, a ação do pensamento, onde o estudante vai percebendo as ricas conexões que existem entre os diferentes temas e as diferentes problemáticas do universo, tá? Quando a gente aprende a estudar e quando termina uma leitura, realizar um mapa mental daquilo que a gente acabou de ler, a gente vai colaborando para cada vez mais aquela aprendizagem se consolidar e se fixar de uma forma mais consistente. Além dos mapas mentais no formato tradicional, né, que é aquele que tem a bolinha, o nome no meio, e a gente vai criando as sinapses, criando as conexões, um próprio esquema, um próprio gráfico, uma tabela que a gente cria, como também um movimento para tentar sintetizar um livro que lê, um texto que lê, uma pesquisa que realizou, isso também é uma forma de você estar constituindo um mapa mental, né, onde você, com objetividade, vai direto ao ponto das ideias, e você consegue expressar de uma forma objetiva aquilo que uma carga de pensamento que precisaria de muito argumento para expor representa, certo? E, por fim, Anderson, me ajuda aqui, a abordagem de Kelly, a abordagem de Kelly você chegou a designar de alguma forma no seu slide? Não, até porque ela é uma teoria considerada alternativista construtivista. Ela é de linha construtivista também, a teoria de Kelly. Ele é mais um discípulo de Piaget, né? Porque trabalha na perspectiva da teoria do postulado e dos corolários. Psicologia dos construtos pessoais. A base da teoria de Kelly é a teoria dos construtos pessoais. Dos construtos pessoais. Então, assim, é um movimento, né, em que ele tenta aproximar o pensamento de Piaget do de Vygotsky, porque para Vygotsky, essa história do construto pessoal é algo muito importante, né? Ou seja, ninguém é igual a... Por que nós não somos iguais uns aos outros, mesmo um caso
assim, bem raro, né, como o caso de pessoas gêmeas univitelinas que nasceram ali, foram gerados, que são iguais, semelhantes, mas ainda assim, as suas vivências, o seu cotidiano, as suas subjetividades são diferentes, porque cada um tem o seu construto pessoal individual, que acontece a partir do que Vygotsky designa de microgênese, dessas relações que só uma pessoa, cada sujeito realiza e nenhum outro realiza por ele, né? Então, são pequenos movimentos que a pessoa vai construindo no dia a dia, que influenciam a formação de sua personalidade, do seu estado cognitivo, e que são experiências e vivências individuais, que ninguém pode sentir pelo outro e que nunca vai ser igual entre uma pessoa e outra, né? Então, nesse sentido, o Kelly, ele traz essa ideia do construto pessoal, que ele se aproxima muito da sócio-histórica de Vygotsky, nesse sentido da microgênese, tá? Bom, como o Anderson falou, Kelly também com uma nova performatividade do pensamento construtivista de Piaget, certo? Aí, vejam bem, a teoria de Ausubel, ela produz os mapas mentais, mas ela também pode ser chamada de aprendizagem significativa. É um outro codinome da de Ausubel. Anotem aí, aprendizagem significativa. Por quê? Porque para Ausubel, a aprendizagem ela vai ser ampliada a ponto dela ser utilizada para resolver os problemas do cotidiano das pessoas, quando aquela aprendizagem ela vier com uma carga de significado muito boa, né? Muito bem consubstanciada pelo professor. Então, essa capacidade de aprender com significado, ela é necessária para quê? Para resolver os problemas do cotidiano. É isso que caracteriza o construtivista. Os professores construtivistas são pessoas extremamente comprometidas com a aprendizagem para a transformação a partir da ação, da prática, do ativismo, dos cenários, do contexto, né, do cotidiano. Então, Ausubel, ele recupera essa ideia de Piaget da atividade, né, mas ele também é cuidadoso no sentido de falar dessa prerrogativa de que aprender envolve um movimento de significação daquela aprendizagem, e como é que a gente significa uma aprendizagem? Fazendo as relações dessa aprendizagem com outros elementos. O primeiro passo da relação que tem que ser estabelecido, segundo Ausubel, vai ser com o conhecimento prévio que as pessoas têm sobre aquele tema que está sendo tratado. Então, ao fazer esse movimento com conhecimento prévio, ele traz um nome técnico, um termo técnico, que é o de subsunsor. O que é o subsunsor? É o conhecimento prévio que todo ser humano possui sobre as coisas. Quando a gente não tem nenhum conhecimento prévio sobre um tema, sobre uma problemática, então é porque a gente não tem subsunsor, até o conhecimento prévio precisa ser construído, né? Então, por exemplo, se você chegar assim e disser para mim, Andresa, eu adoro comer caviar, eu vou realmente ficar numa situação difícil, porque caviar é o nome de um prato que eu já escutei muito falar, eu sei que é chique e é caro, mas eu nunca vi, nem nunca comi. Então, não consigo nem mentalizar o que seja caviar, porque realmente, vocês concordam comigo que é uma coisa que a gente escuta falar, nas novelas aparece bastante, mas eu, particularmente, nunca tive uma experiência próxima com esse tipo de refeição, né? Caviar. Amei a pergunta de Camila. Professora, você é construtivista? Aí eu vou responder com o que Caio disse no início. Eu sou da diversidade. Eu sou da diversidade, né? Eu cultivo desde o inatismo maturacionismo até a sócio-histórica. Eu não abro mão de nenhuma delas. Porque tem alguns momentos em que eu preciso ativar os conhecimentos que cada uma dessas abordagens me dizem, né? Cada uma dessas abordagens fala para mim. Por exemplo, quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou em situação de educação inclusiva, eu preciso trazer os elementos inatista-maturacionistas que a gente estuda, porque eu preciso entender que o meu estudante, né, com dificuldade visual, ele biologicamente, ele tem uma desvantagem, e que aquilo eu preciso enxergar, não é no sentido de rotulá-lo e de desistir dele, não, é no sentido de, a partir desse reconhecimento,
que o inatismo maturacionismo utiliza para rotular, eu vou fazer o movimento contrário. Eu uso esse dado que o inatismo diz, que observe isso, que isso interfere, esse elemento aí dessa dificuldade visual, ela vai interferir no desenvolvimento desse sujeito. E como é que, diante dessa identificação inatista maturacionista, eu vou fazer para que esse estudante também seja incluído no processo de mediação, né? O behaviorismo, gente, é porque vocês estão colaborando, mas se vocês não tivessem, eu já estava no baile aqui há muito tempo, dando batido, dando lição de moral, dizendo que o povo paga imposto, que vocês são alunos de rede federal, oferecendo chiclete, pirulito, cabeção. Eu adoro dar pirulito, cabeção para aluno que se comporta bem, né? Eu adoro dar nota 10 para aluno que participa na aula, para aluno... Gente, isso é pura chantagem, essas trocas, essas chantagens que a gente faz, esses negociacionismos que a gente faz para prender o outro, em síntese, é o behaviorismo. A gente precisa fazer isso com as crianças, às vezes, né? Para a gente ter silêncio. Menino, faça isso que eu lhe dou aquilo. Quantas vezes a gente não negocia com essas trocas? Faz parte. Agora, eu não posso entender que, para eu ter uma sala de aula que efetivamente aprende a abundância, eu vou viver só com essa chantagem o tempo todo? Não dá, né? Ela é um aspecto, ela é uma colaboração, se eu souber usar, porque também se eu não souber usar, é um desserviço. Se eu não compreender bem do sentido, do pensamento, da designação, ela é um desserviço na minha sala de aula, né? Do mesmo jeito a sócio-histórica, do mesmo jeito a teoria da aprendizagem significativa, e por aí vai, né? Diante de todas as outras que a gente vai estudar aqui. Para a próxima aula, a gente vai estudar... Ah, boa! A gente aprendeu que cada aula a gente vai sair apaixonado por alguma coisa. Na aula passada, a gente saiu apaixonado pelo quê, pessoal? Quem lembra? Eu não acredito, não. Exatamente. A aula 01 foi a aula dos perdidamente apaixonados pelo diálogo, né? A aula 02 vai ser a aula dos perdidamente apaixonados pelo cognitivismo, que é esse conjunto de repertório de teóricos que trazem para a gente diferentes sinalizações sobre o que a gente deve valorizar na hora de fazer uma sala de aula que efetivamente se preocupe com o desenvolvimento humano por inteiro, né? Então, independentemente do autor que a gente usa para fundamentar aquele encontro de aula, do teórico, mas o nosso compromisso é com a explosão cognitivista do sujeito, né? Esse desenvolvimento por inteiro, que envolve pensar, agir, se emocionar, o que mais? Se afetar, refletir, que envolve essa convergência toda de aspectos que interferem diretamente na aprendizagem do sujeito. Então, a paixão 02 vai ser a vivência explosivamente cognitivista, certo? Então, voltem lá, a paixão 02 vai ser a explosão da vivência cognitivista. Bom, deu para entender um pouquinho do Paranauê do negócio, da complexidade, como é? Todo mundo entendeu? Sem dúvidas. Pronto, essa daí é a paixão 02, tá? A aula que vem a gente vai aprender, eu vou primeiro apresentando o bloco do carnaval, o bloco da pipoca todinho, dos mais importantes, porque como a gente teve perda, né, de tempo e tal, vou botar logo os mais importantes na frente. No final a gente discute aqueles que já foram superados, não é que eles não são importantes, é que eles foram importantes naquela época histórica, que hoje o pensamento deles já foi superado. Então, na próxima aula, a gente vai estudar John Laird, que vai dar continuidade ao pensamento de Ausubel sobre os mapas mentais, certo? E vamos estudar Lessard. Vamos ver esses dois referenciais da psicologia, que são pouquíssimos estudados, por sinal, e que eles são muito importantes para a licenciatura em geografia,
em matemática, em física, e espanhol também, certo? Então, nós vamos estudar esses 2 referenciais, e aí a gente vai caminhando, até quando a gente tiver já uma boa consistência das abordagens, a gente fazer uma aula só sobre Piaget, para a gente entender as etapas da aprendizagem de acordo com Piaget, entender os termos técnicos certinho, quais são os estágios de desenvolvimento humano para Piaget, o que significa o nome equilibração, o que significa o nome equilíbrio, desequilíbrio e equilibração, e entender também o que significa o erro para Piaget, porque o Piaget é quem vai dizer para o professor, se ligue que errar é pedagógico. O que significa associar o erro a um episódio de importância pedagógica. Isso vai ser Piaget na psicologia que vai dizer, e a pedagogia e as licenciaturas vão tomar essa orientação. Então, a gente vai conversar sobre isso em uma aula só, tem que ser, porque Piaget, gente, viveu muito. Piaget está para Paulo Freire, no sentido do tempo vivido. Piaget viveu quase 100 anos, então ele produziu muito, né, muito mesmo. Por que explorar Piaget? Porque Piaget, ele é a base do construtivismo. E tem muita ideia legal do pensamento de Piaget que efetivamente faz muito bem para o professor em sala de aula saber do que se trata. Vocês vejam que o tempo todo a gente vai, a partir de agora, ficar girando assim, ó. Esse autor, ele é construtivista, então ele bebe na fonte de Piaget. Esse autor, ele é vigotskiano, então ele bebe na fonte... Então, Piaget e Vygotsky são as 2 bases que a gente precisa entender bem, que entendendo essas 2 bases bem, a gente vai entender os outros construtivistas e socio-históricos que a gente foi estudar. Estão entendendo? Então, não dá para a gente menosprezar esses 2, porque todo outro legado cognitivista bebe da fonte deles. Ou vem da socio-histórica, ou vem do construtivismo. Por isso, a gente precisa retomar para eles, tá certo? Aí, a gente precisa sair fera no conhecimento matriz do que diz o construtivismo piagetiano, e precisa sair da disciplina fera no que diz o conhecimento matriz vigotskiano. Aí, em Vygotsky, a gente vai aprender os termos técnicos, microgênese, sociogênese, filogênese e ontogênese. Para Vygotsky, a gente tem que entender sobre essas coisas para a gente compreender como o ser humano aprende. A gente vai aprender sobre zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal. A gente vai ter que aprender sobre o termo mediação, mediação simbólica, e sobre o termo mediação cognitiva. Olha quanta riqueza, quantas expressões técnicas que elas estão ali o tempo todo em jogo dentro da sala de aula, e a gente não pode sair dessa disciplina sem a gente ter escutado falar nesses termos, estar ligado neles e entendendo o significado deles. Beleza? Bom, mas agora a gente precisa encerrar a aula, até porque eu já tenho que entrar ali em outra reunião, já estão me chamando. Vai ser show, claro. Gostaram da experiência de hoje com o Anderson Quirino? Pois vamos ligar as câmeras para fazer a nossa foto? Bora? Liguem aí as câmeras. Só estou vendo o povo do mestrado e do doutorado com as câmeras ligadas. Cadê o povo da graduação, hein? Muito bem, estão começando a chegar devagarzinho. Já vejo Lilian. Rai, hoje sua internet estava boa, não foi? Colaborou, graças a Deus. Amém. Hoje ela ficou bem gazinha. Professora, a expressão pensar fora da caixa encaixa na visão de Vygotsky? Bora lá, pensar fora da caixa. Se você está entendendo o caixa como cultura, ou seja, pensar a partir de sua cultura, mas também considerando a cultura dos outros, sim, porque para Vygotsky a cultura é um elemento fundante. Gente, eu vou ter que ir, já vou. Pronto, a foto já saiu sem todo mundo, porque eu vou ter que sair agora, já estão me chamando, tá? Beijinho, vou encerrar aqui a câmera. Tchau, prazer. Tchau, meninos. Tchau, Tchau, professora.